the first 5 books of the Bible. E ele diz os primeiros 5 livros da And she Bíblia. named them, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, E Deuteronomy. disse o nome dos livros. And I said, yeah, good. She's doing good. She's Yes. got all that Ele right. disse, ótimo, ótimo, tem isso tudo certo. And then she said this. E depois disse o seguinte. She said, now, of course, it's not true. E ela disse, é claro que não é nada disso é verdade. She said, we call it the creation myth or Nós- the creation hymn. Nós chamamos a estes livros o mito da criação ou o hino da criação. She said, it's beautiful literature, and Yeah. we're going to study it as poetry, Ele disse que é uma literatura muito bonita, vamos estudar como poesia, but it's not true. mas não é, claro It's que não é not verdade. accurate. Não é There's preciso. no truth to it. Não é verdadeiro. And Moses didn't write it. Não foi Moisés que escreveu isto. And I sat back there, E lá estava eu sentado na última fila, 17 years old, com 17 anos de idade, and I couldn't stand it anymore. e não conseguia aguentar mais. And I slammed my E eu hand bati down assim on com a my mão desk, na secretária, and I stood up and I said, lady, e pus em pé e disse, minha senhora, I've had it. já não aguento mais. I signed up for this class Eu inscrevi-me aqui nesta disciplina, thinking that you would know something of the subject you've been assigned to teach. pensando que você sabia alguma coisa a respeito do assunto que tinha sido dado para And it was ensinar. obvious to me the first day you don't know E anything about logo the no Bible. primeiro dia eu vi que você não sabe nada sobre o assunto. And now today you tell us that it's not even true. E agora, diz-nos que nem sequer é verdade. And I said, I want you to know I believe this book. Eu quero que você saiba que eu acredito neste livro. I believe it cover to cover. Eu acredito nele capa a capa. I even believe the cover because it says Holy Bible on it. Eu até acredito na capa porque diz lá a Bíblia Sagrada. And I want you to know that Moses did write the first 5 books of the E eu Bible. quero que você saiba que foi Moisés que escreveu os primeiros Inspired 5 of the livros Holy Ghost. da Bíblia, inspirado pelo Espírito This is the Santo. Word of God. Esta é a palavra de Deus. And I'm leaving your class. E eu vou sair da sala And I'm going to go sign up for a class where they know what they're talking about. e vou me inscrever numa disciplina em que eles percebam alguma coisa do assunto. And I walked out. E saí. And I went to the principal's office and I said, put me in a class where they know what they're talking Fui about. falar com o diretor e disse, ponha-me aí numa disciplina em que o professor perceba qualquer coisa daquilo que está a I ensinar. say, I feel like David. Eu senti-me como Davi. By my God, Pelo meu Deus, I can run through a troop eu posso entrar para um exército and leap dentro over a e wall. saltar por cima de uma muralha. They that know their God Aqueles que conhecem o seu Deus shall be strong. serão fortes, Rise up. se erguerão Do e exploits. farão proezas. Amen. Amém. God's not called a church to be a Deus não church of chamou, beggars. Deus não chamou a igreja para ser um grupo de vadios. God's not called the church to be losers. Deus não chamou a igreja para serem os perdedores. God's called you to be the righteousness of God. Deus chamou para serem a He's justiça de called Deus. you to be healed. Ele os chamou para serem He's curados. called you to be prosperous. Ele os chamou para serem He's prósperos. called you to be blessed. Ele vos chamou para serem He's abençoados. called you to be children of God. Ele vos chamou para serem filhos de He's Deus. called you to be heirs and joint heirs with Jesus Ele vos chamou Christ. para ser herdeiros e co-herdeiros com He's Jesus called Cristo. you to be the salt of the earth. Ele vos chamou para ser o sal da terra. And He's called you to be the light of the world. E Ele vos chamou para ser a luz do A mundo. city set on a hill. Uma cidade sobre um monte. Amen. Amém. And He's called you to get the gospel to the E world. Ele vos chamou para levar o Evangelho para o mundo. He's called you to know why you're here. Ele vos chamou para vocês saberem We know porque é que why estão aqui. Jesus came. Nós sabemos porque é que Jesus veio. Jesus came to redeem man to God, Jesus veio para redimir o homem com to Deus. reveal God to man. Para revelar Deus ao homem. That's exactly why we're here. E é exatamente por isso que nós estamos aqui. We're here to reveal God to man. Nós estamos aqui para revelar Deus ao homem. And we're here to redeem man to E God. estamos aqui para redimir o homem para Deus. Amen. Amém? That's why we're here. É por isso que nós estamos We aqui. have a purpose on planet Earth. Temos um propósito no planeta Terra. Get the gospel to the world. É levar o Evangelho para o The mundo. world doesn't know about this wonderful good O news. mundo não sabe destas notícias They're maravilhosas. dying and going to hell. Estão a morrer e ir para o inferno. The heathen say in Jeremiah 8:20, Em Jeremias 8:20, the summer's past, the harvest ended, and we're not saved. que passou a colheita, passaram as estações e nós não estamos salvos, diz o louco. They don't know about Jesus. E eles não sabem acerca de Jesus. And here we are the church, E aqui estamos nós, a igreja, the Christians, os cristãos, the Christ-like ones, aqueles parecidos com the Cristo, imitators of os Jesus. imitadores de Jesus. We need to be given living bread to dying men around the world. Nós temos de estar a dar pão vivo aos homens que estão a morrer em todo o mundo. That's the greatest call in life. É a maior chamada, vocação na vida. You know, all the years of the ministry, Vocês sabem, todos os anos, tantos anos de ministério, people have called me nice titles and nice names, as pessoas me deram nomes bonitos, títulos bonitos, and I've had favor with great ministries, e tenho tido favor com grandes ministérios, and I appreciate it, e eu aprecio muito tudo and I isso, appreciate being talked nice about. e eu aprecio muito que falem bem de mim. But you know, they've called me an apostle.
They've called me an apostle. Eles me chamaram apóstolo And they call me all other kind of e me things. chamaram de todo género de coisas. But the only title I've ever wanted to have Mas o único título que eu jamais quis ter is just God's delivery boy é o moço de recados de Deus, from God's bakery, da padaria de Deus. giving living bread to dying men around the world. Distribuir pão vivo aos homens que estão a morrer em todo o mundo. Amen? Amém. That's the only ambition I have in life. É a única ambição que eu tenho na vida. The ambition I have for my 4 children. É a ambição que eu tenho para os meus 4 filhos. Just to help people, Simplesmente ajudar as pessoas, to lift people, para erguer as pessoas, to love people, amar as to pessoas, minister to people. ministrar às pessoas, Just give living bread to dying men. dar pão vivo a pessoas que estão a morrer, Give living water so they'll never thirst again. dar água viva para que eles nunca mais tenham sede. What a calling. Que grande vocação. Amen? Amém. The church. A igreja Triumphant. A igreja triunfante. I tell you, we've got the best deal in the world. Nós temos o melhor negócio do mundo. And then we've got the confidence that the Word of God works. E depois temos a confiança de que a palavra de Deus God's funciona never mesmo. failed in His Word. Deus nunca falhou a respeito da He's sua palavra. never failed in His Word. Ele nunca falhou a respeito da sua palavra. You know, a number of years ago, Sabem, há muitos anos atrás, my wife and I were living in a Mexico minha mulher e eu estávamos a viver no México as missionaries, como missionários and my wife had just given birth to our second e child. a minha mulher tinha dado à luz o nosso segundo filho. You know, when I met my wife, Sabem, quando eu encontrei a minha and esposa we were talking about e marriage, estávamos a falar a respeito de nos casarmos, she said, Terry, if we're going to get married, you need to know something about me. e ela disse: Terry, então se a gente se vai casar, tens de saber uma coisa a meu respeito. And I said, what's that? E eu disse: então o que é? And she said, I can't have any children. É que eu não posso ter filhos. And I asked her the same question I ask people all over the E eu world. fiz a ela a mesma pergunta que faço a todas as pessoas em todo o mundo. I said, who said? Quem foi que disse? People are always coming up to me and making statements. As pessoas estão sempre a vir ter comigo, fazer declarações. And I said, who said? E eu disse: mas quem foi que disse isso? And Jackie said to me, I can't have E children. a Jackie disse: não, eu não posso ter filhos. Who said you can't have Mas quem children? foi que disse que tu não podes ter filhos? See, it makes a big difference who said. Faz uma grande diferença quem é a pessoa que diz, não é? Isn't that right? Não é? I need to know who said before I know if it's true or not. Eu primeiro quero saber quem foi que diz, que era para saber se é verdade ou não. And she said, well, the doctor E said. eu disse: bom, foi os médicos que disseram. She said, since I was a little girl, Desde pequenininha, all my life, durante toda a minha vida. the doctors have told me I could never have Os children. médicos sempre disseram que eu nunca podia ter filhos. They also told me I'd be an invalid in a wheelchair with my body twisted by the time I was 30 years old. Também me disseram que eu vou ficar inválido de uma cadeira de rodas, com o corpo todo paralisado, quando chegar aos 30 anos de idade. She had lived with that all of her life. E toda a sua vida ela tinha vivido com She aquilo. heard it from the doctors. Ela ouviu isso dos She médicos. heard it from her mother and Ela dad. ouviu da mãe e do She pai. heard it from her grandma and grandpa. Ouviu do avô e da avó. She heard it from her brother. Ouviu do irmão. She heard it from her friends. Ouviu dos amigos. They talked about it. Eles falavam a respeito disso. And so she told me. E por isso ela vem dizer a mim, And since the day she told e me, desde o dia em que ela me disse a she's mim, never, ever said it again. nunca mais ela disse isso. Because I said, well, that's a lie. Porque eu disse: então isso é mentira. So you listening to the wrong people. Tu estás junto com as pessoas erradas. I said, I appreciate doctors. Eu gosto muito dos médicos. I appreciate medical science. Eu aprecio muito a ciência médica. Thank God for it. Graças a Deus por isso. I pray all the time that they'll invent more cures for more diseases. Eu estou sempre a orar para que eles inventem mais curas para I mais hate doenças. disease. Eu detesto a doença. I'm going to tell you something right now. Eu vou Every dizer uma coisa, disease, vou dizer uma coisa já. Toda a doença, every disease cada uma das has one doenças purpose and one design. tem apenas um propósito, And that's to kill you. que é matá-lo. Don't you ever kid yourself about it. Não se deixe enganar a esse Every respeito. sickness, Toda a doença, every disease seja qual for a has one enfermidade, purpose in mind. tem só um propósito em That's to mente, destroy God's people. que é destruir o povo de Deus. I hate disease. Eu detesto a I doença. tell you, if the doctors would invent a pill today that would cure everything, Eu digo- I'd carry them with me around the world. Eu digo, se os médicos inventassem hoje um comprimido que curasse tudo, eu andava com tomadas disso por todo o mundo. Amen? Amém? I'm for helping people. I don't care Eu how you have to do sou, it. eu sou a favor de ajudar as pessoas, não importa como. Lester Summerall loads that airplane up and that ship up and takes
food and medicines around the O world. Lester Sumrall carrega aquele barco, aquele avião e leva comida, medicamentos para todo We mundo. got to help E people. nós temos que However we can ajudar do as it, we pessoas, help people. seja como for que nós possamos, temos que ajudar as pessoas. So I said to Jackie, I said, I appreciate medical Por isso eu science, disse a Jack e Sam, eu aprecio a ciência but they're not médica, my source. mas eles não são a minha fonte, They're not the final answer. não são a resposta They're final, not the final authority. não são a autoridade final, I said, they're not the important answer here. eles não são a resposta importante aqui. I said, God said you can have children. Eu disse, Deus disse que tu podes ter filhos. She said, He did. Eu disse, não me digas. I said, yes, God thought up children. Sim, sim, foi Deus que inventou os He filhos. invented them in the Garden of Ele Eden. inventou-os no jardim do Éden. He ordered Adam and Eve Ele ordenou a Adão e to Eva multiply que and be se fruitful. multiplicassem, dessem fruto. The Bible says there'll be neither male nor female barren among you. E ele disse, a Bíblia diz que não haverá nem homem nem mulher estéril entre God vós. said He'd make the barren woman to keep house and a joyful mother of children. E Deus diz na Bíblia que Deus faria da mulher estéril ter filhos e ter uma grande família. God said my wife would be as a fruitful vine and my children as olive trees round about my table. A Bíblia diz que a minha mulher será como cheia de filhos e será uma alegria à volta da minha mesa. And I said, we'll have all the children we want. E eu disse, nós vamos ter todos os filhos que nós quisermos. She said, we will. Ela diz, sim? And I said, yes, we will. Sim, vamos mesmo. So we had 4, 2 boys and 2 E girls. assim tivemos 4, 2 rapazes e 2 raparigas. And they've been around the world, Yes, raised on crusade platforms. Eles têm andado em todo o mundo, nos palcos das nossas campanhas. Hallelujah to God. Aleluia a Deus! I can run through a troop and leap over a Eu wall. posso entrar para o exército adentro e saltar um muro. We need to shoot at the stars. Nós precisamos de ter o nosso alvo nas estrelas. Most of the people in the world just gaze at the A maior stars. parte das pessoas no mundo ficam só We need admirados a olhar para as we need to estrelas. shoot at the Mas stars. nós temos de fazer pontaria para lá. Hallelujah to God. Aleluia a Deus! Are you still here? Vocês continuam aqui? Anyway, we were in Mexico and she had just given birth to our second baby. Então nós estávamos no México, voltando à história, e ela tinha dado à luz o seu segundo filho. And I had to leave and go to the United States to pick up an organ and a PA system. Eu tinha que ir aos Estados Unidos buscar um órgão e um sistema de som. So I drove up in my car about 1,000 miles, E então fui no meu carro, uma distância muito grande, picked that stuff up, brought it back into Mexico, agarrei nesse equipamento, trouxe de volta para o México, spent the night at a little place, a little town. passei a noite numa pequena aldeia, um pequeno lugar. Got up the next morning, got in the car on the way to home. Na manhã seguinte, meti-me no carro, fui outra vez, caminho de casa, There was a man standing by the side of the road hitchhiking. e à beira da estrada estava um homem a pedir boleia. So I stopped and picked him up E eu parei para lhe dar boleia, so I could tell him about Jesus. para lhe falar acerca de Jesus. And he got in the car. Ele entrou no carro, We're driving down the e highway. lá estávamos nós a guiar para a autostrada He fora. reached under his coat. Ele abriu o casaco He pulled out a e pistol. tirou uma pistola. He cocked the hammer E pus o gatilho para trás and he stuck it in my ribs. e pôs isso assim contra as minhas costelas. And with his left hand, he caught me by E the com a mão collar. esquerda apanhou-me assim, And I'm driving the car. e lá estava eu a guiar o carro, He's got me by the collar like this. e ele agarrava-me assim Had pelo a gun in colarinho, my ribs like this. com uma pistola apontada And às he minhas screamed at costelas, me, e ele gritou comigo. I'm going to kill you. E ele disse, vou matá-lo. And that just made me mad. E eu fiquei furioso. And I said to him, E eu disse a ele, I'm a man of God and I've got authority over you in the eu, name of eu Jesus. sou um homem de Deus, tenho autoridade sobre ti em nome de Jesus, And you can't kill e me. tu não me podes matar. Well, now he didn't understand that. Ele não percebeu isso. The Bible says the carnal mind's an enmity against God. A Bíblia diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, It's an enemy of God. It é um doesn't inimigo understand de the things Deus. of God. Eu não percebia as coisas de Deus, But I understood it. mas eu percebia. And the devil in him understood E o it. diabo e ele God percebia. understood E it. Deus percebia. That's all that matters. Não me importava mais nada. So he thought maybe I didn't hear him, so he Então yelled at me ele again. pensou que eu não tinha ouvido bem, então ele gritou comigo outra vez. I said, I'm going to kill you. Eu disse que vou matá-lo. And I said back to him, E eu disse de volta para ele. and I said, E eu disse I'm a man of God in Que eu- the name of Jesus. que eu sou um homem de Deus em nome de Jesus. I have authority over Eu you, tenho autoridade sobre and you ti. can't kill E me. tu não me podes matar. So here we go, driving down the road. Então, lá vamos nós, guiar para a estrada He's fora. got his gun in my ribs, Eu- and I got my collar. Ele com a pistola encostada nas minhas costelas e agarrado no meu colarinho. And that was the time for me to attend to the E word. foi a altura para eu atentar na palavra. Incline my ear to its saying. Inclinar o meu ouvido àquilo Don't que let ele it diz. depart from my Não eyes. deixar ele afastar-se dos meus Guard it olhos. in the midst of my Guardá-lo no heart. meio do meu coração. For it's what? Porque é o quê? It's life. É vida. It's life. É vida. It's life É vida to those that find para it. aqueles que acham. Amen. Amém?
God said to Joshua, don't let anything come out your mouth but the word. Deus disse a Josué que não saia nada da tua boca senão a palavra. This was not time for me to talk to this man about weather or sports or politics. Não é a altura para falar a este homem acerca do tempo, ou sobre política, ou sobre desporto. This is time for me to talk, not let anything come out of my mouth but the word of God. Era a altura para não deixar sair nada da minha boca se não fosse a palavra de Deus. Amen. Amém? First thing I do when I get up in the mornings, I grab my Bible. A primeira coisa que eu faço quando me levanto de manhã é agarro-me à minha Bíblia. When I go to bed at night, I'm either got my Bible or I've got a tape or I'm listening to the Word of E God. quando vou para a cama todas as noites, eu levo a minha Bíblia, eu levo uma cassete, eu sempre a tentar a palavra de Deus. Amen. Amém? When I arrived this morning and they took me to the hotel, I took about an hour and a half nap and I stuck a tape in the tape recorder and went to sleep listening to the Word of God. Quando eles me foram buscar e puseram-me no hotel, eu dormi cerca de 1h30 e depois acordei, agarrei numa cassete, meti no gravador e adormeci a ouvir a palavra de Deus. I don't need to hear a bunch of other stuff. Eu não preciso de ouvir outras coisas. I need my mind and my spirit and my soul flooded with the Word of Eu God. preciso da minha mente, do meu espírito completamente encharcados da palavra de Deus. Amen. Amém? So this went on for a long time. E assim isto durou durante um bocado de tempo. Everything he said to me, Tudo aquilo que ele me dizia, I answered him back with the Word of eu God, respondia-lhe de volta com a palavra de Deus. which he didn't understand, Que ele não percebia and it made him mad. e eu enfurecia ainda mais. He had escaped from prison. Eu tinha fugido da prisão, He had a gun. tinha uma pistola, The world system of authority and power. o sistema do mundo de autoridade e de He poder, thought he should win. e ele pensava que ele é que ia ganhar, He thought he was the boss. ele pensava que ele é que mandava ali, And it looked like he was. e parecia mesmo como se fosse. He had it in my ribs. Ele tinha isso encostado às minhas costelas. He should have been the winner, he thought. Ele pensava que ele é que ia ganhar, But I kept answering him back with the Word. mas eu continuava a responder-lhe com a palavra. And I rebuked him E eu o repreendi in English em inglês, and in Spanish e em espanhol, and in tongues. e em línguas. I rebuked the devil in him. Eu repreendi o demónio nele. And I told him what the Word of God had to E eu say. disse-lhe aquilo que dizia a palavra de Deus. And he began to feel like he wasn't winning. E ele começou a sentir como se não tivesse em controle mais. And he said to me, aren't you scared? E ele disse a mim, então, mas você não tem medo? He began to think something was wrong. Eu começou a pensar que qualquer coisa esquisita. He said, no tienes miedo? Não tienes medo? Diz ele. Does that work in Portuguese? Sim, sim. He thought I ought to be afraid. Eu pensava que eu devia ter medo. Aren't you scared? Não tem medo? I said, no, I'm not Ele afraid. disse, não tenho medo. Why should I be Por que afraid? eu havia de ter medo? I said, all you've got's a loaded gun. Tudo aquilo que você tem é uma pistola carregada. I've got the name of Jesus. Eu tenho o nome de Jesus. I Eu ganho. win. Eu ganho. Amen? Amém. He didn't understand E that. ele não percebia isso. It didn't make any sense to his mind. Na sua mente aquilo não fazia sentido. It didn't make any sense to his mind at all. Aquilo não fazia sentido nenhum à mente dele. But he began to feel like something's wrong. Ele começou a sentir-se que algo ali estava errado. I had some microphones laying in the seat beside me. Eu tinha os microfones ali no assento ao pé de mim. He picked one of them up and looked at it. Ele agarrou num dos microfones e olhou para aquilo. And I said, put that down. It belongs to God. E disse, ponha isso aí quieto, que isso pertence a Deus. And I said, everything in this car belongs to God. Tudo aqui dentro deste carro pertence a And the Deus. car belongs to O God. carro pertence a Deus. And I belong to E eu God. pertenço a Deus. And you can't have any of it. E você não pode levar coisa nenhuma. And that made him mad. E isso então fez ele Everything I enfurecer ainda mais. said made him mad. Tudo aquilo que ele dizia o tornava ainda mais furioso. And I said to the Lord, E eu disse ao Senhor, Father, eu disse, Pai, Jesus said Jesus disse in Luke 10:19 em Lucas that He 10:19 gave me authority over all the power of the enemy, que Ele me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo. and nothing should by any means hurt me. E nada, de modo algum, pode causar dano. And I believe that. E eu acredito nisso. I believe your word's good. Eu acredito que a tua palavra funciona. And I believe that this man, his gun, his bullets cannot hurt E me. eu acredito que este homem, a sua pistola e as suas balas não podem causar And dano. if he pulls the trigger, E se ele Father, puxar aquele gatilho, Pai, I expect you to do something with the bullets. eu espero que tu faças alguma coisa com aquelas balas. Because your word says nothing shall by any means hurt Porque me. a tua palavra diz que nada me causará dano algum. And I believe it. E eu acreditei naquilo. And I said, I don't know how you're going to do Eu it, disse, não sei como é que vais fazer isso, but I know you do it. mas eu sei que vais fazer. And I said, you don't have much room to work with, Ele diz, seeing that his não- gun barrel's right up against my Não tem side. muito espaço. Eu disse a Deus, não tens muito espaço para trabalhar, porque ele tem a pistola mesmo encostada aqui à
às minhas costelas. That sounds funny now. It wasn't funny then. Aqui, agora dá vontade de rir, na altura não tinha piada nenhuma. I didn't know how God was going to do it. Eu não- I just knew He had to Eu do não it. sabia como é que Deus ia fazer, só sabia que ele ia mesmo Not do fazer. it for me. Não por mim, Do it for the Word. mas fazer por causa da palavra. Because His Word said it. Porque a sua palavra dizia. Amen. Amém. I didn't tell God, do this for me. Eu não disse, olha, faz isso por mim. I didn't say, do it for my wife. Eu não disse, faz isso pela minha Do esposa. it for my brand new baby. It's just 10 days old. Faz isso pelo meu bebê que só tem 10 dias de idade. Do it because I'm a missionary. Ou faz isso porque eu sou um Do missionário. it because I'm a preacher. Ou faz isso porque eu sou um pregador. No, I said, because Não. of your Word. Eu disse, por causa da tua palavra. Because of your Por Word. causa da tua palavra. God watches over His Word Deus to perform it. vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. God's exalted His Word above His name. Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Amen. Amém? Finally, this guy was so mad at me. Finalmente este tipo estava tão zangado comigo He said, pull off the road. que ele disse, encosta aqui. So I pulled off the road in the cornfield. E eu encostei ali no meio de uma seara. He took the keys out of the car. Ele tirou as chaves do He carro. said, get out. Ele disse, saia. I got out on my side. He got out on his Eu saí side. do meu lado, ele saiu do lado dele. We met at the front of the car. Encontramos à frente do And carro. I didn't know what to E do. eu não sabia o que é que havia de fazer. I just knew I had to keep using the Word. Eu só sabia que tinha que continuar a usar a palavra. Keep praying in tongues. Continuar a orar em línguas. You know, people just think you always know what to do. I didn't know what to do. As pessoas pensam que nós sabemos sempre o que é que devemos fazer, mas eu não sabia nada o I que é que just havia knew de if I'd fazer. use the Word of God, use the name of Jesus, and pray in tongues, I'd win. Eu só sabia que se eu usasse a palavra, usasse o nome de Jesus e orasse em línguas, que eu ganhava. So I was leaning up against my car and had my Yes. arms folded like this, and I That's- was just praying in tongues. Lá estava eu encostado ali ao carro, com os braços assim cruzados, a orar em línguas. And he said, give me your money, your Eu watch, disse- your eu rings, disse- your sunglasses. Ele disse, dá-me o seu dinheiro, o anel, o relógio, os óculos. So I gave it to him. E dei tudo a ele. And then he walked up close to me, Depois ele chegou-se ao pé de mim. and I stuck my finger in his face. E eu pus o meu dedo na cara dele. And I said, I rebuke you in the name of Jesus Christ of Nazareth. E eu disse, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. And that made him so mad. E isso me enfureceu tanto. He jammed that gun up between my Que ele eyes, meteu, espetou aquela pistola no meio dos meus olhos. pushed me back over my car, Encostou-me contra o carro. and he said, shut up. E ele disse, cala-te, How you say it? cala-te. In Spanish, it's cállate. É, cala-te. He said, shut up. Cala-te. He said, if you say one more word, I'll kill you. Se tu dizes mais uma palavra, eu vou-te matar. And I stuck my finger back in his face, E eu espetei de volta o meu dedo na cara dele, past his gun, ao lado da pistola dele. and I said, E eu disse a ele, eu disse, I rebuke you in the name of que eu Jesus te repreendo em Christ nome of de Jesus Nazareth, Cristo de Nazaré. and you can't kill me. E tu não me podes matar. You can't hurt me in any way. Não me podes causar dano de forma alguma. And when I said E that, quando eu disse isso, he just jumped backwards a couple of ele steps, saltou para trás uns about as passos, far as I am from Brother mais ou John, menos esta distância, and he shot at me 5 times. e deu-me 5 tiros. 5 times. 5 tiros. And not any of those bullets hit me. E nenhuma dessas balas me atingiu. And I don't know how God did Não that. sei como é que Deus fez isso. I don't know how God did that. Não sei como é que Deus fez isso. I don't even care. Nem quer saber. I don't know how God did it, and I don't even care how God Não did sei it. como é que Deus fez, nem quer saber. I've heard friends of mine tell this story, preach it in sermons. Ouvi amigos meus contar esta história e pregá-la em mensagens deles. Charles Capps tells it and says the angels deflected the bullets. Charles Capps conta esta história, diz que foi os anjos que fizeram as balas, desviaram sempre onde. That sounds good to me. Está bem comigo, está certo. Pode ser. Jerry Savelle tells it that the shield of faith deflected the bullets. O Jerry Savelle diz que foi o escudo da fé que fez as balas irem para o outro lado. That sounds good to me. Também está bem, para mim também está bem. John Osteen wrote it in a book called The Believer's Number One Need, O John Osteen escreveu num livro chamado A Primeira Necessidade do Crente, is righteousness. que é a justiça. And he said, because I was in right standing with E God. diz porque eu estava certo com Deus, justo perante That Deus. sounds good to me. Isso também, para mim, também serve. Of course, he said he was going to put it in another book called Demonstrating Satan's Defeat. Ele pôs também esse exemplo num outro livro que era demonstrando a derrota do diabo. I've heard lots of preachers tell it. E já vi muitos cristãos, muitos pregadores falar dessa minha história. Kenneth Copeland says it's because I love the guy and wanted to get him saved. Kenneth Copeland diz que é porque eu amava o homem e queria a conversão dele. That sounds good to me. Está bem comigo também. I don't know how God did it, Não sei como é que Deus fez, but I do know this. mas eu sei isto. I know you release faith with words. Eu sei You release faith with que nós words. libertamos fé com as palavras. And in the car, E naquele I carro, said to the Lord, eu disse ao Senhor,
Jesus said in Luke 10:19 Jesus disse em Lucas 10:19 that He gave me authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt me. que Ele me deu autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada de forma alguma poderá causar This dano. man, his gun, his bullets cannot hurt Este me. homem, a sua arma, as suas balas não podem causar dano. And Father, if he pulls the trigger, E Pai, se ele puxar o gatilho, you must do something with the tu bullets tens de fazer algo a respeito daquelas balas, because of your word. por causa da tua palavra. And he did pull the trigger. E ele puxou and mesmo God did do o something gatilho with e the Deus bullets, fez mesmo alguma coisa com as balas and because of his word. por causa da sua palavra. Now the story goes on from there, and I don't have time to finish. A história continua por aí fora, mas eu não tenho tempo de continuar. But let it suffice to say this. Mas que seja suficiente dizer o seguinte: That night I was at home with my wife and babies, naquela noite eu cheguei a casa e estive com a minha mulher e os meus filhos, giving glory to God. dando glória a Deus. And that man was off up in the dark mountains of Mexico, E aquele homem estava naquelas montanhas escuras do México wondering what happened. a perguntar o que é que teria acontecido com a pistola. Amen. Amém? And what happened was the integrity of the Word of E o que God. aconteceu foi a integridade da palavra de Deus. That God honored His Que Word. Deus honrou a sua palavra. Amen. Amém. Hallelujah to God. Aleluia a Deus. We can run through a troop, Podemos entrar por um exército adentro. and by our God we can leap over a wall, E por Deus nós podemos saltar uma rise muralha, up and do exploits. levantar-nos, erguer-nos e fazer proezas. You know, if I'd have been killed, Sabem, se eu tivesse sido morto, I'd have gone to heaven. eu tinha ido para o céu. You still win, Ganhamos sempre na mesma. except God Exceto would have que- got the blame for it. Que Deus ficaria culpado por isso. They'd have said God did that. Eles teriam dito que era Deus, foi Deus que tinha That feito young aquilo. man was 24 years old. Aquele jovem tinha 24 anos de idade God took him home, e Deus levou-o para casa and they left that wife and those two babies. e deixou a sua esposa com 2 bebés. It wouldn't have been God that did it. Não teria sido Deus que teria It would have been feito, the devil that killed me, teria sido o diabo que me matou and my ignorance of the Word of God that allowed it to happen. e a minha ignorância da palavra de Deus teria permitido que isso acontecesse. Amen. Amém? I want to encourage you today Eu quero encorajá-lo hoje to get in the Word of God de entrar na palavra de Deus like never como before. nunca antes. This isn't a game. Isto não é um jogo, It's not something that we're going to do a little while and then find something new to do. não é algo que nós vamos fazer durante um bocadinho de tempo e depois vamos arranjar outra coisa nova para fazer. We need to get in the Word of God Nós temos de entrar na palavra de like Deus never before. como nunca antes. Amen. Amém. Because God's a good God Porque Deus é um Deus bom and His Word's true. e a sua palavra é verdade. Say that with me one more time. I know that God is good, Diga isso mais uma vez comigo. Eu sei que Deus é bom and I know His Word is true. e sei que a sua palavra é a verdade. Amen. Amém. God bless you. Deus os abençoe.